Fala galera, beleza? Mais um Boteco Jurídico aqui acontecendo. Eduardo, Felipe, Ricardo, Tiaguinho, hoje com o apoio da Duvalia. Excelente, a gente recebeu esse apoio aqui. Então, a gente vai beber essa linda cerveja enquanto a gente conversa um pouco sobre a temática de hoje, que a gente vai falar mais ou menos como é que a gente vai dar os primeiros passos na advocacia. Você pegou lá sua carteira do OAB, o que fazer? Você já está advogando há mais tempo e quer dar uma pivotada, como se fala na parte do empreendedorismo, e começar a ter seu próprio escritório. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, sem mais delongas, vou passar a bola logo para Felipe, para ele começar já a expor a parte dele. Vamos lá! Eu sou o primeiro, é? Tá bom, tá certo. É um tema bem complexo, assim, porque não existe a fórmula correta. O que a gente talvez tenta passar para as pessoas que estão nos assistindo é um pouco de como foi a nossa experiência, né? E se essa experiência tá ou não está dando certo hoje na nossa visão. Então, eu vou falar um pouco o seguinte, eu vou fazer um pouco da minha experiência, falar como é que eu cheguei até aqui, o que é que eu sou hoje, o que é que eu faço hoje, e aí a gente depois tenta fazer uma reflexão sobre esse caminho percorrido. Eu comecei a pensar em constituir um escritório da advocacia no meu oitavo período, equivalente ao oitavo período, né? Minha faculdade ela não tinha períodos, ela era anual, então é equivalente ao oitavo período, que foi no quarto ano de faculdade. E ali, dois amigos meus de faculdade e um deles de colégio, então um grande amigo próximo que me acompanhou no colégio, a gente fez faculdade juntos, e da faculdade a gente já pensou nesse escritório de advocacia, então a gente pensou já na faculdade em constituir esse escritório. Mas a gente sabia que logo após a nossa aprovação, a gente não ia ter a experiência necessária para constituir nossa advocacia de cara. A gente falou sobre isso no nosso primeiro episódio, e quem não assistiu, recomendo que assista, está no nosso canal, sobre a importância de você ter essa prática, essa vivência na advocacia, trabalhando no escritório já constituído, no escritório já conceituado, para que você consiga adquirir uma prática jurídica antes de você abrir seu próprio escritório. Então a gente sabia que isso ia ser fundamental. O que é que nós fizemos? Nós amadurecemos a ideia desde esse quarto ano. Então a gente amadureceu essa ideia, a gente trabalhou muito essa ideia, conversou muito como seria esse início. São três pessoas, são três ideias diferentes, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de agir. E a gente foi absorvendo aquilo e construindo, que a gente fala, desenhando esse modelo de escritório. Passamos na OAB, os três, dos três, dois foram aprovados mais rapidamente e um deles não foi aprovado tão rapidamente. Então, os dois que foram aprovados rapidamente se estabeleceram em escritórios de advocacia da cidade, conquistaram essa bagagem, conquistaram essa prática, e o outro que estava estudando para a OAB, ele permaneceu estudando para a OAB. Ele só foi passar 2 OABs depois, para você perceber que cabe muito também naquilo que a gente falou no episódio passado, para você ver a importância do episódio passado, se você não assistiu, sobre a importância de como se preparar para o exame de ordem. Então, o que é que aconteceu? Nós dois que passamos e iniciamos na história de advocacia, tivemos uma bagagem, conquistamos essa bagagem e nós já queríamos abrir nossa história de advocacia depois de conquistar essa bagagem. E a gente abarcou esse outro sócio que não tinha sido aprovado na advocacia, no exame de ordem ainda, mesmo sem ele ter tido essa bagagem como advogado. Mas a gente tinha conseguido constituir, desenhar o formato de história de advocacia que a gente queria. A gente tinha escolhido nosso nicho, que é uma coisa que é importantíssima na advocacia, é você reconhecer o nicho de mercado que você quer. Eu vejo hoje muitas pessoas abrindo escritórios de advocacia e, como estão no início da carreira, estão querendo ganhar o seu dinheiro, estão querendo ganhar a sua liberdade financeira. Eu vejo muitas pessoas indo para todos os lados, pegando todas as matérias que chegam no seu escritório, pegando todos os assuntos que chegam no seu escritório, e eu não recomendo. Eu vejo grandes juristas, eu vejo grandes advogados, renomados doutrinadores, que falam que isso é interessante no começo, para que a pessoa aprenda e tudo, e eu respeito demais a opinião dessas pessoas. Mas eu não acho salutar. Eu acredito que a advocacia, você precisa mostrar sua autoridade. Eu acredito que na advocacia você precisa mostrar que você é
mestre naquilo que você está passando. Então, você é especialista naquilo que você está passando. Então, a gente construiu o nosso nicho, a gente sabia qual é o mercado que a gente queria atacar, e a partir desse momento, a gente foi realmente desenvolvendo atividades, desenvolvendo formatos que pudessem alavancar mais clientela. Não é fácil, não é fácil. Então, por isso que a gente precisa sempre, acho que as 3 palavrinhas básicas de quem quer constituir seu próprio escritório é resiliência, determinação e foco. Por quê? Você precisa ter resiliência, porque não vai ser fácil você conseguir entrar no mercado já estabelecido. Nós temos, eu sempre falo essa palavra dentro do meu escritório quando a gente está em reunião de sócios. Tem muito tubarão nesse mercado. Muito tubarão. Então, para você entrar nesse mercado, você precisa ter muita resiliência e muito foco. Você precisa saber que não vai ser do dia para a noite, não vai ser no primeiro ano. Então, assim, você precisa ter muita resiliência. Então, a gente foi tendo essa resiliência, foi estudando formatos de entrar nesse mercado de trabalho, nesse mercado da advocacia e tentando estar a nossa clientela. A gente já está com 8 anos de escritório de advocacia e eu costumo dizer, nunca está suficiente. Nunca vai ser suficiente. A partir do momento que a gente chegar e falar, pronto, estou satisfeito, a gente vai parar no tempo. Então, o que a gente sempre bate na tecla, inclusive tem na nossa sala do escritório, eu gosto de ser um grande incentivador no meu escritório. Meus sócios falam que eu sou o incentivador do escritório. Eu sempre, começo de ano, começo de semestre, quando a gente faz uma reunião para traçar estratégia, eu levo sempre, e aí eu, não só com os sócios, mas com os colaboradores, com os estagiários, sempre levo frases de efeito. Gosto de trabalhar esse motivacional. Eu sempre falo, nunca esteja satisfeito. O dia que você estiver satisfeito, você vai parar no tempo e você não vai crescer. Então, acho que o grande segredo para a gente é esse, assim, para as pessoas que estão querendo abrir seu escritório, para as pessoas que estão querendo mais na advocacia, para as pessoas que não estão querendo ficar paradas. Você conquistou sua aprovação, você precisa sempre se especializar. Não é seu sonho abrir seu escritório? Tudo bem. Você quer trabalhar no escritório de alguém? Tudo bem. Você quer trabalhar no escritório de uma grande empresa? Tudo bem. A gente vai ter a experiência contada de Ricardo. Ele é advogado de uma grande empresa. Mas você precisa se especializar sempre. Não é porque você não está no seu escritório que você vai parar, que você não vai se especializar. Não é porque você está trabalhando com outra pessoa que você vai se encostar na outra pessoa. Você precisa se destacar no modelo de negócio que você está trabalhando, independentemente de onde você esteja. Então, sempre se especializar. Muitas pessoas perguntam, para quem não sabe, eu sou professor de curso jurídico, e muitos alunos que passam por a gente nesse preparatório para o exame de ordem, quando eles conseguem a aprovação, eles perguntam, tá, professor, o que é que eu faço agora? Então, eu posso trabalhar, esquecer a especialização no momento, trabalho logo, depois eu penso na especialização, eu já pulo logo para a especialização. Eu sempre recomendo, cara, você está nessa engrenagem rodando, então aproveita esse momento e já vá para a especialização. Porque se você para no tempo, não, eu vou trabalhar, eu vou advogar, vou seguir com a prática, daqui a 2 anos eu vou e penso em especialização. Vai ficar mais difícil. Você não vai conseguir ter tempo, você não vai conseguir ter o foco. Você já está vindo numa caminhada de preparação e no foco determinado porque você estudou para o exame de ordem. Então você precisa continuar e agregar. Então você vai continuar, você vai se especializar e você vai agregar a sua prática jurídica. Acho que essas são as considerações iniciais que eu poderia fazer aqui, a contribuição inicial que eu poderia fazer. E aí, ao longo da conversa que a gente vai trazendo mais novas situações. Beleza, Felipe, muito obrigado. Galera, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e já dá o like aí, por favor, para incentivar o canal. Vou passar agora a bola para Tiaguinho. Tiaguinho, mete bronca aí. Olá, pessoal. Como o Bauer fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, e vou contar um pouco da minha história aqui, como foi o momento pós-OAB. Como eu falei no episódio passado, eu comecei a estagiar desde cedo, né, com meu avô, e depois fui para outro escritório. E nesse outro escritório que eu fui, nesse grande escritório que eu fui, eu
acabei, após a OAB, virando advogado dele. E nessa época eu advogava para ele, mas defendendo uma grande empresa daqui de Pernambuco. E eu fiquei lá durante muito tempo mesmo. Só que teve um momento que meu avô precisou um pouco mais de mim, sabe? E meu avô sempre fala que o escritório dele seria o escritório meu, mas eu nunca quis isso, eu sempre quis ter o meu, para meio que não é desvincular a imagem dele a mim. Pelo contrário, eu sou extremamente grato, eu tenho a honra, ele é meu mestre na advocacia e é minha maior referência, assim, no direito e na advocacia e como pessoa também. Mas, bom, senão eu vou passar aqui horas falando de vovô, e vocês conhecem muito bem quem é a pessoa. Então, posso falar aí horas e horas a fio. Mas tá mudo, Felipe. Continua mudo, irmão. Preciso falar sobre isso. Para quem não é de Recife, então para quem não está familiarizado, o avô de Tiago é uma lenda da advocacia. No meu primeiro ano de estágio, eu no Fórum do Recife, eu vejo um senhor com uma maleta de carrinho andando pelo fórum. Com a barba, tem barba, com uma barba grande e com uma maleta andando pelo fórum. Eu só fui saber que aquele cidadão era avô de Tiago quando eu conheci Tiago 6 anos depois, 7 anos depois, já advogado. E todas as vezes que eu ia ao fórum como estagiário, como advogado, ele estava no fórum. É um exemplo de advogado. Eu precisava falar isso, Tiago. Obrigado, velho. É um exemplo de advogado, um exemplo de pessoa. É como eu disse, eu ia ficar aqui horas e horas falando de vovô, mas esse não é o ponto. Um exemplo Aí... positivo, né? Oi? Um exemplo positivo que vale a pena se espelhar. Sempre, sempre. Eu me espelho bastante. Então, ele começou a precisar bastante de mim lá no escritório, até porque houve a mudança em 2015 para 2016 do novo CPC. Né? Imagina ele, uma pessoa que trabalhou 50 anos da vida dele no Código de 73 e quando foi 2015, já na melhor idade, ele muda-se o código e ele perde, e ainda entra o PJE mais ou menos na mesma época, então ele perdeu todo o referencial dele no direito civil, no direito processual civil, que é onde ele atua. Então, ele precisou um pouco mais de mim dentro do escritório. Então, em diversas conversas que eu tive com ele, ele ficou: meu filho, vai para o escritório, venha para cá, ficar comigo, ficar mais perto. E nessa época eu era advogado de assuntos estratégicos do escritório que eu trabalhava para esse cliente. E então eu tinha uma responsabilidade imensa lá, porque eram processos de grande importância. E eu me lembro que eu conversei com o dono do escritório que eu trabalhava à época, dizendo: olha, infelizmente meu avô precisa de mim e eu preciso ter uma hora no dia, ou todos os dias, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana. Eu preciso ir para o escritório e ficar lá no escritório. Como eu disse anteriormente, eu nunca quis assumir efetivamente o escritório dele. Eu quis sempre ter o meu. Sempre foi meu sonho de infância. E eu comecei aí me autorizaram, o dono do escritório me autorizou, e eu fiquei indo muitas vezes, eu acho que 2 ou 3, inicialmente 2 vezes na semana, depois tive que aumentar para 3, para ajudá-lo a ver os processos, para ajudar a peticioná-los, para mostrar para ele algumas situações, ajudar ele no Código do Processo Civil. E, bom, isso foi aí já em 2017, 2018. E, bom, quando eu vi que a necessidade de meu avô era maior do que o que eu estava dando a ele, eu não podia também abrir mão do tempo que eu tinha no escritório que eu trabalhava. Então, eu tinha que fazer um meio termo. E eu vi que, querendo ou não, minha família é a coisa mais importante. Então, eu precisava ajudar a vovô naquele momento. Então, eu comecei a procurar na minha rede de relacionamento de amigos quem eu poderia chamar para perto de mim, para abrir meu escritório perto do meu avô, onde eu tivesse um tempo mais maleável com ele e que a gente pudesse trocar informações e fazer uma convergência entre escritórios, né? Uma parceria entre escritórios. E quando eu fui pegar assim na minha cabeça,
vieram alguns amigos meus, algumas pessoas, mas que tinham um ou outro, uma ideia ou outra conflitante. Isso, eu moro no meu prédio há 22 anos, eu acho. 21. Bom, e eu tenho um amigo de infância, que mora no mesmo prédio que eu, que também é advogado, e que todas as vezes a gente conversava muito sobre os processos, o dia a dia do advogado, como era a experiência dele no escritório que ele trabalhava, e como era a experiência no escritório que eu trabalhava. E a gente sempre trocava informações e dava ajuda um ou outro, conselho e tal. E eu vi nele uma pessoa que poderia me ajudar e poderia estar lá, uma pessoa que batia muito as ideias, certo? Tem uma experiência, já tinha uma experiência grande no mundo jurídico. E eu chamei ele lá em casa para a gente ter uma conversa e conversei com ele e falei, ó, estou pensando em fazer isso, isso e isso, etc. Abri um escritório e a gente fez, pô, vamos pensar, vamos maturar essa ideia e vamos levar para frente. E a gente começou a pegar as causas e fomos colocando já para a gente, como parceria, para a gente ver como se sentir um ao outro. Quando a gente decidiu efetivamente abrir o escritório, dizendo, pô, é o momento de abrir o escritório, a gente contratou uma empresa de gestão, que fez toda a gestão e toda a abertura com metas, como é que o fluxo de caixa, etc., como é que giraria a administração do escritório. Porque, pô, nem eu, nem ele tínhamos essa vivência de gerir alguma coisa, alguma situação. Então, a gente teve que contratar uma pessoa para nos auxiliar nesse momento, que é um momento muito complicado. E aí, a gente estava até falando antes de começar a gravar, que é até um assunto bom para a gente trazer aqui posteriormente, para conversar um pouco como é que foi essa questão da gestão do escritório. Mas isso vai ficar para um momento muito pós. A gente tem muitos assuntos para conversar, inclusive. Então, a gente abriu o escritório com o auxílio dessa empresa, né? Montou metas, a gente com ela montou estratégias, montou nicho de mercado, montou tudo organizado para ter um crescimento orgânico. O que é um crescimento orgânico? É um crescimento gradativo e sustentável. Não adianta você chegar do 0 ao 100 sem antes sair construindo suas bases. Então, a gente fez metas arrojadas, né? Mas que, naquele momento, a gente precisava disso, para sair da nossa zona de conforto. Nesse momento, eu pedi para sair do escritório, abri o meu escritório e a gente estabeleceu o nicho, estabeleceu tudo e fomos atrás dos clientes. E é como o Felipe falou, no nosso mercado tem muito tubarão. Como é que a gente pode fazer para se destacar no meio de nesse oceano de tubarões e grandes peixes, com especializações, certo? Eu acho bastante importante essas especializações, não só mestrados, pós, etc., mas cursos de especialização, ou seja, não importa qual é a forma ou a nomenclatura do curso, o importante é você estar sempre se renovando, sempre sabendo, se atualizando, sabendo das coisas que estão saindo, os projetos de lei, as novas diretrizes, novas jurisprudências, novas doutrinas. O mundo do direito é um mundo muito vasto e muito mutável. Então, a jurisprudência que é hoje pode não ser amanhã. O entendimento que é hoje não é amanhã. Então, até nos próprios julgamentos de recurso repetitivo, a gente já viu aqui há pouco tempo atrás que houve no STF um julgamento e num ano, em 2016, 2017 já teve outro. Então, são ideias que mudam muito rápido no direito e você precisa ter isso. Então, o que eu digo é o seguinte, como é que você vai se destacar? Se especializando, se atualizando sempre. E para você ter um escritório, você achar uma pessoa que tenha não só experiência, mas que tenha ideias compatíveis. Vocês precisam estar na mesma linha de sintonia, certo? Vocês precisam ter o mesmo objetivo. Então, essa é um pouco da minha experiência. Eu gostaria de acrescentar aí, eu vi um dia desse, eu acho que foi ontem, na verdade, uma frase assim: se você tiver metas e você não estiver conseguindo bater, não diminua suas metas, aumente seu esforço. E por quê?
Porque quando a pessoa começa a entrar nesse mercado da gente, sem ser em outro escritório, mas tentando a sua própria subsistência, ela já chega pensando assim, vou fazer alguma coisa ali na rede social, vou ter um parceiro aqui, vou ter sei lá, vai ter alguma forma de captar um cliente que vai chegar muito rápido, mas a realidade não é essa. Até que o cliente chegue, é muito complicado, é muito difícil, você tem que ter realmente uma inteligência emocional para aguentar isso, e também ter a noção de que não é você diminuir o que você tem planejado, é você fazer mais para chegar lá. Mas quer falar alguma coisa, Thiaguinho? Rapaz, eu só queria acrescentar um negócio. Vovô tem uma frase também bem icônica e bem característica dele. Ele diz que a advocacia é um dos únicos empreendimentos que do dia para a noite você pode ficar milionário. Basta chegar aquela ação milionária para você. Só que ele trabalha 50 anos como advocacia e nunca recebeu essa ação. Então, não é assim um mar de rosas como a gente imagina. Não é assim, do dia para a noite você vai ter uma vasta clientela. Não, pelo contrário. É um esforço dia após dia para você conseguir chegar nessa meta. Nem vai aparecer aquela ação da vida, né? Do dia para a noite. Demora um pouco. Mas, enfim, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar o like aí. Eu vou passar agora a bola para Ricardinho para falar um pouco da experiência dele e também dessa parte de ser advogado de empresa, já que é também uma possibilidade que a gente tem aí. Então, passa a bola para ele. Vai lá. Boa tarde, galera. Queria agradecer aqui meus colegas, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui nesse boteco jurídico maravilhoso. Dessa vez agora com esse mimo, esse patrocínio da Duvalha, show de bola. Ficou muito mais gostoso, agradeço bastante. E, enfim, ouvi aí esses craques falando sobre a trajetória deles. Felipe, que é um multiprofissional aí, o cara é professor, é advogado, é escritor, é casado, bem casado. Tem Tiaguinho também aí, cara, com esse espelho, essa possibilidade de ter aprendido muito com o avô dele. E você vê que o cara também já tinha... não é que é uma facilidade, mas é um caminho que você acompanha ali na sua vida familiar. E aí, as coisas, quando você gosta daquilo e cria uma empatia, acaba que eu acho que te leva para esse caminho, que é o que ele veio, que é criar um escritório e tal. E a minha trajetória é bem diferente. Minha trajetória é diferente porque quando eu fiz vestibular, eu batia game, né? Jogava um CSzinho na época e não tinha muita pretensão de ser advogado, nem nada. Fiz para economia, passei, depois larguei para jogar CS, ficar com a galera no Lan House, aquela época maravilhosa. E depois eu fui fazer direito, porque era uma coisa que, na minha mente, naquela época, a galera falava, pô, tu vai fazer administração? Eu disse, não, acho que é economia, mas não gostei de economia, cara. Então faz direito, porque direito, pô, advogado. Eu mesmo vou te chamar de doutor quando tiver com carro tirando supermercado, alguma coisa, enfim. E aí, embarquei nessa do direito, e porque eu também sempre gostei muito de ler, né? E assim, de ter conhecimento, adquirir conhecimento. E na faculdade, estagiei, como a gente conversou no programa passado, mas nunca tive um direcionamento, nunca tive um pensamento se eu queria ser advogado, se eu queria ser servidor público, ou o que é que eu ia fazer. Eu fui deixando a vida me levar. E assim, não é o ideal no mundo ideal, de coisas ideais, mas enfim, eu estou muito feliz hoje onde eu estou. E fui sendo levado dessa maneira, pelo feeling mesmo, de gostar de certa matéria e outra. Tanto que quando eu me formei, eu não fui advogar, tá? Eu fui morar com a galera em São Paulo, uma banda de rock, em 2008. Tá? E aí lá vivi com a banda, justifiquei com a pós-graduação no IBET, de Direito Tributário, que eu só tinha aula aos sábados, e fiquei morando com a galera. E aí tirei meu AB lá, em 2009. Fui morar no Espírito Santo, fiz outro módulo do IBET e resolvi que era o momento de eu ir morar fora. Eu tinha muita vontade de morar fora, mas sempre estudando, porque eu sempre tive um prazer muito grande de estudar. Assim, tive um prazer, para mim é um prazer, é uma diversão, é um prazer. Então eu tive essa oportunidade de ir para Lisboa fazer um mestrado lá em Direito Internacional.
Mas, antes de ir, eu botei na minha cabeça que era muito importante eu tirar a carteira da OAB, efetivamente, para quando um dia voltasse, poder advogar ou fazer algo com aquilo. E aí, depois do mestrado, conheci um pessoal em Salamanca, na Espanha, fiz uma pós em Direito Consumidor lá, que já era diferente, porque meu mestrado foi Direito Internacional. Depois fiz um mestrado, porque eu conheci o pessoal, os professores e tal, lá em Salamanca, de Direito Privado, que eram 10 módulos, ia de A a Z, tipo, Direito Romano, passava por Direito Catalão e ia parar em Direito de Internet. E eu tinha estudado Direito Internacional com Direito Consumidor, feito uma parte da pós Direito Tributário, nunca tinha advogado, estava na Espanha como estudante. Meus amigos iam me visitar lá em 2011, 2012, e eu vivendo a vida de estudante, assim, mas curtindo muito estudar. E como vocês falaram, o Felipe falou, o Tiaguinho, não é que eu acho a questão da pós se preparar como eu tenho uma pós em Direito e eu sou especialista em Direito. Veja, 1 zilhão de pessoas serão especialistas em alguma coisa. Mas, assim, eu acho que é o aproveitar aquela oportunidade dentro de uma especialização, de um curso, dentro de um curso acadêmico, para evoluir como ser humano e como profissional. E eu acho que aquilo vai abrir horizontes, vai abrir sua mente e horizontes para você quando tiver seu negócio. Então, eu voltei para o Brasil em 2013, né? Passei um ano estudando para concurso, que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado, no Rio de Janeiro. E em 2014, na metade de 2014, um colega disse, bicho, tu tem OAB, tu nunca advogou, tu está estudando para concurso, tu gosta, tu quer tentar advocacia. Eu disse, bicho, tento, eu tento, estou aberto para tudo. E aí voltei para Recife, vim do Rio para Recife, e comecei a advogar em escritório de massificado, escritório médio porte. Tá? E aí foi minha primeira experiência com uma empresa, que era um escritório médio porte, com a gestão empresarial, mas na área da advocacia, efetivamente, nunca tinha advogado. E aí passei quase um ano nesse escritório, e fiz seleção para o escritório em Recife, que eu tive a grande oportunidade, grande honra, de trabalhar numa equipe estratégica dentro de um grande escritório de advocacia a nível Brasil. Então, assim, esse escritório que eu amo as pessoas de lá, agradeço muitíssimo pela minha formação lá, tá? Assim, foi um grande aprendizado que eu tive lá, que eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia bem processo civil, que são as matérias que eu mais gosto, e comecei a trabalhar com isso. Consumidor também nunca deixei de estudar, porque é uma paixão minha. Mas dentro do escritório eu tive contato com causas estratégicas, com a prática estratégica, que muitas vezes você não tem em escritórios até de médio porte. Às vezes você tem uma carreira toda na advocacia, mas não litigou quase nada no STJ, no STF. Você não tem essa oportunidade. E, graças a Deus, eu tive com grandes profissionais, assim, uns caras nível Brasil, que hoje eu vejo que foi uma escola foda. Daí eu parti para outro desafio, que foi outro escritório, em Recife também, para fazer gestão de uma equipe civil. Enfim, não foi um ano muito bom para mim. Eu tinha uma expectativa muito grande no negócio e acabou que não vingou muito. Mas, mesmo sem ter planejado, eu acabei tendo uma experiência grande também na parte de marketing jurídico, de mídia digital, enfim. Eu tive esse contato e foi uma oportunidade de crescer também. Uma coisa que eu acho muito bacana também é você sempre ter uma escutativa, você sempre ter um olhar diferenciado mesmo quando você está num lugar que de repente não vale a pena na sua mente, mas você aproveitar aquela oportunidade, já que você está ali, para evoluir, para pegar algo positivo e trazer e acrescentar na sua carreira, tanto profissional quanto pessoal. E esse ano no escritório foi muito difícil para mim, assim, pessoalmente, psicologicamente, mas que me engrandeceu muito, até eu chegar onde eu estou hoje, que é, como você disse, Bauer, que é uma empresa. Hoje eu trabalho desde novembro do ano passado aqui na Paraíba, em João Pessoa. Sou uma equipe corporativa empresarial. Então, assim, o chip mudou totalmente, a chave mudou. É um outro tipo de trabalho, mas, assim, toda aquela bagagem que eu tive, mesmo sem saber o que eu seria ou o que eu queria ser, que eu não acho que é o ideal, tá? Porque, como já me disseram uma vez, parece um barco à deriva. Quando você não tem um objetivo, você está no porto, você quer sair, você sai, mas você sai para onde?
Você fica navegando e não tem um destino. Quando, acho que mais no caso de Tiaguinho, que tinha um exemplo em casa que se encantou com aquela profissão, com aquela área, ele tinha um foco ali. Então, tipo, ele sabia que ia sair de Recife, ele ia para Lisboa, ponto final. Se tem maremoto, se tem, ele vai atravessar até chegar. No meu caso foi diferente, mas graças a Deus eu consegui chegar num lugar que eu acho que deu super certo. Era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, que era empresarial, o lado empresarial. E o que eu posso dizer para as pessoas que tiraram a OAB também, advogados jovens ou que já estão aí na luta há um tempo, é que, tipo, eu acho que o ideal é você se programar, obviamente, né? Traçar um objetivo, traçar metas, isso é muito, muito importante, mas também não se desespere se em algum momento você se questionou sem saber se é isso mesmo que você quer fazer, porque isso aconteceu comigo e eu estou muito feliz hoje, graças a Deus. E, assim, a questão de empresa é um outro cenário, mas que quando eu fiz a seleção para entrar nessa equipe corporativa, que é como se fosse estratégica da empresa, o cara que estava entrevistando o coordenador, ele disse, isso aqui é empresa, tu tem condições de mudar de escritório de advocacia para empresa? Isso é outra realidade. E eu disse, claro, porque eu tinha uma bagagem muito grande de vida. Essas viagens, esses estudos que eu fiz, obviamente me trouxeram conhecimento jurídico. E muita gente sempre perguntava, tu deve ter perguntado para Tiaguinho também, quando ele fez o mestrado em Portugal. Esse direito de lá serve para aqui? Isso adiantou alguma coisa para tu? Eu digo, bicho, antes de mais nada, foi a maior experiência pessoal, humana que eu já tive, antropológica na minha vida, e que isso mudou a minha vida totalmente, a minha maneira de ver o universo, o planeta Terra mudou. Então, assim, eu tive uma cabeça totalmente alterada positivamente, e isso me fez ter respostas para situações muito difíceis, urgentes, complexas, com o pensamento de uma maneira mais aberta do que a sociedade que a gente vive. Então, assim, todo tipo de experiência eu acho que é válida se você conseguir também canalizar positivamente para o seu lado pessoal quanto profissional. Então, assim, essa minha experiência é diferente da dos meninos, para você ver que não tem um modelo, mas que, obviamente, tem coisas que você deve fazer, se puder, pode fazer, não deve, porque eu não estou aqui para dizer quem tem que fazer alguma coisa. Mas, enfim, é muito bacana e a experiência é muito válida. Eu acho que é mais nesse sentido, minhas palavras iniciais. Deixa eu só falar um negócio. Compartilho muito do que Ricardinho falou, quanto à questão lá do mestrado fora. Estou fazendo ainda, estou na reta final do meu mestrado, lá em Portugal. E todo mundo me pergunta, de fato, vale a pena, não vale a pena? Mudou alguma coisa em você e tal? Eu acho que foi uma das... Tirando o intercâmbio na época do high school que eu fiz lá em 2007, 2008, eu acho que a minha segunda mudança maior foi esse mestrado, porque abre muito a cabeça, né, Ricardinho? Você vê situações muito diferentes, você vive um dia a dia totalmente diferente e você vê a forma de pesquisa é diferente da que a gente faz hoje, a forma de exigência é outra, é muito mais aberto, né? Aqui, às vezes, você fica muito recluso a certas situações, né? Lá é muito mais aberto, mais amplo. Como lá tem a União Europeia, é um negócio muito mais grande, é muito maior, muito mais grande é fogo, mas é muito maior do que a gente pode imaginar. Eu me lembro que uma das cadeiras, um grupo de colegas meus lá da universidade tiveram que pegar uma sentença de um tribunal de ética da União Europeia. Meu amigo, para eu entender como é que se chegou nesse tribunal de ética da União Europeia, foram 3 aulas. Então, é um negócio muito complexo e me abriu muito a experiência. É muito bom, e eu recomendo para todo mundo que tiver essa oportunidade, vá, porque vale muito a pena. Bicho, e eu só quero, se você me permite também, acrescentar, porque a nossa área, como a gente já disse, envolve muito ego, envolve muita a carcaça do cara ali, a imagem.
Enfim, isso é um fato. Isso existe na sociedade brasileira e na sociedade do mundo, em grande, em maior ou menor escala. E a nossa profissão, existe outra profissão, mas a nossa tem um pouco mais disso. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa, que eu pegava alguns estagiários ou candidatos a estágio ou advogado, quando eu trabalhava no escritório, e uma coisa que eu sempre valorizei foi coisas que eu vivi e achava que contava muito, e eu sei que conta muito, porque você vê em grandes empresas lá dos Estados Unidos da Califórnia ali, enfim, que são startups, empresas nesse sentido, assim, que não tem muito aquela modelo de pessoa que eu vou contratar. Tem que ser um cara que ele sinta que tenha aqueles requisitos ali de disponibilidade, principalmente, e entregue o trabalho. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu morei em Lisboa e em Salamanca, graças a Deus eu tinha condições de me manter, de pagar meu aluguel, pagar a universidade e tal. Mas eu busquei alguns trabalhos lá na área, lá no lugar. Lá em Lisboa, por exemplo, eu trabalhei de telemarketing. Então, assim, foi uma experiência para mim, que foi uma experiência, assim, muito, muito enriquecedora. Eu levei muito fora, ligando para Portugal às 9, 10 da noite, perguntando 30 perguntas, tinha que fazer sobre um carro, para ver se eles tinham agradado o serviço do lugar. Cara. Bicho, isso foi uma experiência que eu trago para mim e que eu aplico no meu dia a dia no direito, aplicava em escritório de advocacia, aplico em empresa. Por exemplo, em Salamanca eu trabalhei em bar, carregava gelo, lixo, bebida, limpava o chão, e isso eu acho que engrandece muito quando você consegue canalizar positivamente e crescer como ser humano dentro dessa perspectiva. Eu acho que quando o cara vier para o seu escritório, quando o cara vier buscar um trabalho, está lá, eu sou estagiário, mas eu trabalho na loja de conveniências do posto. Vamos, assim, o ideal é deixar de lado esses preconceitos, essas coisas preconcebidas que a gente tem muito arraigada na nossa sociedade ainda, sabe? Eu acho que você acaba perdendo uma grande oportunidade de estar com um grande profissional que tem uma experiência muito foda e que pode ser um cara muito craque no direito também, porque muitas vezes a gente olha para aquela questão da aparência, a questão, enfim, da sociedade, aceitar ou não aquele indivíduo naquela situação atual dele, e a gente acaba perdendo a oportunidade. E só para eu terminar esse parênteses, quando eu morei com a galera do rock em 2008 em São Paulo, e fazia aporte tributário, eu trabalhava na loja de shopping, então depois de 6 meses a gente vendeu os carros da gente, foi para lá, e depois de 6 meses não tinha mais R$1, porque a banda não ganhava grana. Então, a gente disse, volta para Recife e eu continuar lá tentando a vida. Eu disse, vou continuar. E aí a gente disse, continuar como, que não tem mais grana? Foi trabalhar em shopping, que não falta em São Paulo é shopping. Inventou um currículo, mentiu lá, botou que tinha trabalhado em 5 empresas, ninguém nunca tinha trabalhado em nada, e conseguimos trabalhos em várias empresas em shopping. E eu atendi uma vez um advogado, eu era caixa de uma loja, em 2008, e o cara super alinhado, o cara muito gente boa e tal, ele disse, bicho, gostei do teu atendimento. Não façam isso, tá, pessoal? É só exemplo didático que tá querendo dizer. Aí o cara dizendo, velho, gostei muito do atendimento, você é um cara bacana e tal. Eu vou te falar uma coisa, eu sou advogado hoje, mas há 10 anos atrás eu era estoquista de loja, porque eu também já fui lá em São Paulo. Ele disse, eu também fui estoquista de loja, trabalhei em loja em shopping. E assim, eu hoje estou muito bem, graças a Deus, no escritório. Sou um dos coordenadores de um grande escritório aqui em São Paulo. E o cara, assim, super bem. E 10 anos depois que eu vi aquilo, recente, que eu estava no escritório lá em Recife, estava super bem também, super à vontade, assim. Eu lembrei daquele cara e tem certas coisas que a gente não esquece, aquelas lições, e engrandece muito, muito, sabe? Assim, não pise em ninguém, seja humilde, que você vai colher muito mais frutos nessa sua trajetória. É o que eu acho. Beleza, meu povo. Tranquilo. Agora é minha vez, né? Para falar um pouquinho, eu vou tentar falar mais rápido, porque se você não assistiu ainda, assista o primeiro episódio aqui do Boteco Jurídico, que eu falo um pouco da minha trajetória, como esses outros 3 aqui, só que eu acredito que nenhum dos dois, eu Thiago e Felipe, nenhum dos 3, tenha tanta experiência assim quanto o Ricardo, porque realmente o cara fez de tudo, Mas vamos lá. Pessoal, se você assistir lá o primeiro episódio do Boteco Jurídico, você vai ver que eu parei no momento que eu digo que eu saí de um escritório grande para começar o meu próprio negócio. Eu trato um escritório de advocacia como negócio. Eu não sei qual é a visão do
dos colegas, dos amigos, mas eu trato como um negócio. Então, todo esse planejamento que Thiago falou que teve quando foi abrir o dele, eu acabei não tendo, mas eu sabia que deveria existir esse planejamento prévio de ter uma consultoria, de ter um auxílio ali no início, porque não é fácil. É por isso que eu falei no último episódio, que a pessoa que pega o AB e já vai direto fazer o seu escritório, ela tem muita dificuldade para conseguir lidar com isso, porque ela não teve essa experiência prévia de uma gestão. Então, como o Thiago falou aí, ele teve a questão da consultoria. Eu já não tive. Então, eu saí do escritório que eu estava, do escritório dele que eu estava, a experiência que eu peguei lá de fazer... Engraçado que eu tô vendo a história de Thiaguinho e vejo um pouco da minha, porque eu também era responsável por casos estratégicos de uma matéria muito complexa no escritório que eu estava. E eu já vinha conversando com outras duas amigas para que a gente saísse daquele escritório e abrisse o nosso. Acabou que eu fui o primeiro a sair e já estava dando o start. E quando eu dei o start, eu já tinha feito um planejamento, mas não tão bem feito como esse de Thiago e provavelmente não tão bem feito quanto esse de Felipe. Então, eu fui lá e meti a cara. Fui na cara da coragem, como se diz hoje em dia, e pensei, eu vou abrir aqui um Instagram do escritório, vou abrir uma rede social, vou começar a fazer as publicações lá e vou ter um retorno legal, porque, beleza, é isso aí, mostrar tá ali, sempre presente, tá aparecendo. Só que foi que eu notei, eu saí desse escritório em dezembro de 2017. Então, eu estou desde 2018 nessa. E desde 2018, mas a partir de março de 2018 que eu tive uma sócia. Só que aí, por motivos assim de destino mesmo, ela acabou querendo enveredar para outro lado e eu segui na advocacia sozinho. E o que foi que eu percebi nesse meio tempo? Gente, tratar a rede social, que é hoje o principal meio de, vamos dizer assim, de divulgação do seu trabalho, não necessariamente vai lhe trazer clientes de uma leva. Você tem que fazer aquele tipo de postagem ali para que você tenha, na lembrança do pessoal que está lhe vendo, a autoridade de que você trata com aquilo. E aquilo que o Felipe falou sobre o nicho é exatamente essa questão de que você tem que se mostrar autoridade em alguma coisa. Se você ser um generalista, se você quiser pegar um monte de causas, você vai acabar não passando uma imagem de especialista em algo e isso vai afastar muitas pessoas que poderiam estar chegando. Mas você ter um nicho, você ser especialista em algo, não significa que você vai pegar a sua causa daquela natureza. Hoje eu sou especialista em direito médico da saúde. Eu pego sua causa de direito médico da saúde? Não pego. Assim como eu acredito que o Thiago não pega sua causa do nicho dele, como o Felipe também não. Eu não posso falar de Ricardo, porque Ricardo hoje está numa empresa. Então, eu quero trazer aqui nessa minha fala uma coisa mais prática de experiência de que tá ali no dia a dia, está batalhando também, mas deixando claro que é complicado, porque a gente tem algumas restrições também no código de ética da OAB, a gente tem algumas limitações de questão de publicidade, isso pode até ser um tema para um próximo boteco jurídico, mas não é porque você está aparecendo na rede social, não é porque você vai postar um vídeo, por exemplo, que vai surgir 10 clientes. Não é assim que funciona a coisa. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho a longo prazo. Você vai postando ali, vai fazendo a sua imagem, os seus seguidores vão começar a lhe ver como uma pessoa mais especialista naquele ramo, até o ponto que vão te falar que você é uma autoridade naquele ramo. Então, é uma questão de paciência, trabalho a longo prazo. E a gente, enquanto advogado, a gente tem que saber o direito. Isso é o básico. A gente tem que saber, é a nossa obrigação saber o direito. Mas ninguém sai da faculdade sabendo como gerir um escritório. Então, nessa de não saber como gerir um escritório, eu fui procurar cursos de como fazer empreendedorismo jurídico, efetivamente, que hoje está muito em alta aí no mercado. Eu fui atrás de referências na área. Então, tive esses cursos e hoje eu consigo organizar a minha estrutura, que é digital / física, porque eu tenho um ponto de apoio físico, mas a minha atuação principal é a parte digital. Então, não é porque você está formando agora que você já tem que indicar abrindo no escritório. Não, calma. Segura um pouco. Talvez o home office seja mais indicado para você,
Assim como é para mim hoje. Hoje eu não tenho custo com estrutura de aluguel, de luz, enfim, de internet eu tenho custos da minha residência e consigo trabalhar da mesma forma. Ah, mas Bauer, é legal você não ter um lugar para atender o seu cliente? O Work está aí para isso. Mas aí você vai dizer, mas tem certos clientes que não vêm para pessoas que têm só um home office. Eu falei, é verdade, tem certos clientes que eles vão levar mais em consideração a questão do ter um escritório físico. E aí você tem que saber qual é a sua estratégia de atuação no mercado. O meu hoje, a minha estratégia de atuação é uma estratégia mais voltada para a razão. Ou seja, para eu conseguir trazer um cliente e conseguir fechar um contrato, é eu falando lá, eu mostrando meu conhecimento sobre aquela área e passando confiança para o cliente. Então, ele vai me pagar para ter um trabalho bem executado. Posso garantir alguma coisa? Vocês sabem, advogado não pode garantir nada porque depende de um juiz para ter algum resultado ou de outras situações, se for administrativo. Então, você tem que passar confiança para o seu cliente. Aí é isso que você tem que começar a entender. Só saber o direito não vai te levar a sucesso nenhum, porque é uma obrigação nossa enquanto advogado. E, evidentemente, se você for enveredar para uma área, você vai saber aquele direito específico. Mas você vai ter que ter noção de vendas, de publicidade permitida pela OAB, que eu digo, ter noção de gerenciamento de pessoas e de processos. Então, envolve toda uma esfera que não é só você chegar lá e falar, vou abrir meu escritório hoje e vou começar a trazer clientes. Não, não é assim. Você tem que ter todo um planejamento prévio, ter um negócio muito bem estruturado. Não é porque eu saí e não contratei uma consultoria que eu não estruturei o meu negócio. Eu estruturei. Tive que fazer alguns ajustes durante o caminho, mas estou conseguindo lidar por aí. Estou levando, tá ótimo. Para mim, hoje, a minha situação tá legal. Pode melhorar, sempre pode melhorar. Sempre tem um degrau acima que você pode subir. E é isso que as pessoas que estão ingressando nesse mercado hoje, porque Felipe falou do mercado saturado. Mas eu adoro esse termo mercado saturado. Porque é no mercado saturado que quem se diferencia, quem faz um diferencial, se destaca. Então, a pessoa que está começando hoje na advocacia tem que ter muito isso em mente. Não é só você saber o direito, é você saber esses outros pontos muito importantes, além do relacionamento interpessoal, que a gente pode abordar em outra edição aqui outro episódio do Boteco Jurídico, porque você sozinho até chega lá, mas demora. Você sabendo se relacionar com as pessoas, você tem um retorno relativamente mais rápido. Então, é muito importante você saber o que é um network e como fazer um network. E aí que entra, você entrar numa comissão da OAB, você começar a ter contatos, você ter contatos com empresários, se você for uma pessoa que quer advogar para empresa, você ter contato com, por exemplo, se você quer pegar pacientes no direito médico, você ter contatos com médicos que possam vir a ter problemas com planos de saúde. Enfim, você tem várias formas de estratégia para pensar em como chegar no seu público. E é com isso que você tem que sentar e começar a ver o que você quer, o que você quer fazer e como você vai fazer. E quanto você vai gastar para fazer. É muito importante que vocês tenham. A gente vai começar a falar aqui de vários assuntos, mas não vai dar para abordar tudo em um episódio só. Mas é o que eu estou dizendo. Pode ser temas para outros episódios e também a gente pode falar aqui, vocês podem mandar sugestão para a gente, deixar nos comentários aí o que vocês estão achando da nossa ideia do Boteco Jurídico. E, enfim, procurem interagir com a gente, que a gente vai sempre trazer temas novos. Mas é isso que eu digo, o advogado tem que estar preparado não só para o direito, mas para o que é empreender. Agora, se ele quer ser um advogado que é vinculado a um escritório, ele também tem a opção dele fazer um intraempreendedorismo. Aqui é ele botar a imagem dele lá dentro daquele escritório de uma forma melhor. Então, é nesse ponto que a pessoa consegue promoções, por exemplo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que saber o que você quer. Ontem eu postei uma frase no Instagram, que foi o Jorge Paulo Leman, para quem não sabe, ele é um dos donos da Ambev, sócio de empresa como a Burger King e também foi eleito em 2019 o segundo homem mais rico do Brasil. E ele fala assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Pô, essa frase é sensacional, porque você parando para perceber, a pessoa que sonha em ser, sei lá, vamos dizer lá, o maior empresário do mundo, o cara mais rico do mundo, e o cara que está sonhando em ser a referência na comunidade dele, na comunidade local dele, a única diferença entre
os sonhos que eles vão ter, é o que eles vão fazer para chegar nesses sonhos. Então, é muito disso, é você pensar, você ter pensar lá na frente o que você quer e você trabalhar efetivamente para chegar nisso. Não é você ficar sentado fazendo postzinho no Instagram, ficar fazendo artigozinho na internet para trazer aquilo. Não, é você trabalhar de fato para que isso aconteça. Muita gente fala de plantar e colher. Quem está plantando, colhe lá na frente. Mas entre o plantar e o colher tem o regar. Então você tem que regar. O que é o regar? É fazer trabalho, é você ter relacionamento com pessoal bom, é você ter formas de entrar em mercados, enfim. Isso a gente pode deixar também para outro papo. Eu estou falando disso porque são coisas que eu notei na advocacia e estou trazendo para a minha advocacia e estou colhendo os frutos. Então, a pessoa que hoje fala, está muito saturado o mercado, vou desistir. Existe muita gente, porque é muito complicado isso que a gente vocês estão escutando 3 pessoas que são donos dos seus próprios negócios e um que trabalha em empresa. Mas as 3 pessoas que fizeram o seu próprio negócio, elas tiveram que estruturar, elas lidam diariamente com as dificuldades de gerir tanto os processos como as pessoas, como conflitos. Enfim, isso é muito interessante de se conversar e a gente pode ver outra temática, mas o que eu estou querendo dizer mesmo é quem sonha e quem planeja e quem executa, porque tem essa parte de executar que é muito importante, chega onde quer. Então, eu não sei o que os colegas acham dessas afirmações aqui que eu estou trazendo, mas eu quis dar uma visão mais prática para quem está escutando a gente nesse momento. Alguém quer fazer alguma colocação? Felipe, Ricardo, Thiago? Acho que o Thiago foi pegar mais uma do nosso apoio do Vale. Deixa só eu fazer duas breves considerações, porque eu coloquei que a gente ia fazer essa gravação hoje e surgiram algumas questões. Eu botei uma caixazinha para as pessoas se interagirem com a gente e mandarem ideias do que querem ver aqui no nosso Boteco Jurídico episódio 2. E aí, o que foi que chegou para mim aqui? Eu vou pular, fazer 2 perguntas em uma e depois eu vou contribuir aqui, os colegas podem contribuir também. Uma foi a Maria, que colocou o seguinte: eu tenho medo de me comunicar juridicamente após a aprovação na OAB. E a segunda pergunta é: como lidar com o cliente após a minha aprovação? A gente está gravando isso no sábado, dia 30 de maio. Ontem, dia 29 de maio, na sexta-feira, eu fiz uma live com um grande amigo falando sobre comunicação no mundo jurídico. Comunicação no mundo jurídico, ela tem vários viés. E eu trouxe 2 viés diferentes. Primeiro, que é a comunicação visual que você quer passar para a sua clientela. E eu falei um pouco sobre isso no início da nossa gravação hoje. Quando você é aprovado na OAB, e aqui eu vou falar especialmente para aquelas pessoas que estão querendo seguir com o seu próprio escritório, né? Já que a pergunta foi mais nesse sentido. Se você quer abrir seu escritório e você quer ter essa comunicação visual para o seu cliente, para o seu potencial cliente, você precisa atender ao seguinte requisito. Você precisa saber que o cliente note em você alguma qualidade. E como é que o cliente vai notar em você qualidade? Quando você mostra autoridade sobre determinado assunto. É o que a gente fala sobre nicho. Tenha um nicho de carreira, tenha um nicho de mercado, para que você se especialize nesse nicho, se especialize nessa matéria, se especialize nesse assunto, e a partir dessa especialização você adquira notoriedade. Como é que você adquire notoriedade? Fazendo artigos jurídicos sobre o tema, mostrando os seus feitos sobre o tema. E sobre mostrar os feitos, eu quero dizer o seguinte: infelizmente, na nossa carreira jurídica, na advocacia, a gente se depara com uma situação muito ruim. A gente não vai entrar no mérito sobre isso, mas a gente se depara com uma situação muito ruim, que é a questão da publicidade. Nós temos uma limitação de publicidade muito grande, que é controlada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. E aí o que é que acontece? A sua maior publicidade não é aquilo que você faz nas suas redes sociais. Sua maior publicidade é o trabalho bem feito a um cliente.
Se você faz um trabalho bem feito para um cliente, tenha certeza que aquele trabalho bem feito que você fez a um determinado cliente vai atingir 2, 3, 4, 5, 6 novas pessoas. Por quê? Porque este cliente que ficou satisfeito com o seu trabalho, ele vai atingir potencialmente outras pessoas que podem procurá-lo posteriormente. Então, comunicação começa de como você quer se portar na sociedade. Se mostrar, portar não, se mostrar na sociedade. Por isso que você precisa ter importância, ser importante e ser autoridade em um determinado assunto. É um terceiro ponto. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente precisa dividi-lo também entre comunicação e linguagem. Se você quer ser autoridade em um determinado assunto, se você quer ter notoriedade, e principalmente na advocacia, e eu não vou novamente entrar no mérito se isso é bom ou ruim, eu já entrei na advocacia, melhor, eu já entrei no direito sabendo que eu ia ter que lidar com isso, então eu não vou entrar nesse mérito, mas o direito, eu vou falar da advocacia agora não, vou falar o direito como um todo. O direito, ele exige formalidade. O direito, ele exige liturgia. Então, você precisa ser, como é que eu posso dizer? Você precisa ter uma linguagem jurídica, ter um vocabulário jurídico. E você precisa ter formalidade jurídica quando você tratar, não os seus clientes, mas quando você tratar dentro do Poder Judiciário, dentro dos fóruns dos tribunais, outras autoridades, outros membros do Poder Jurídico. Como você vai tratar o seu cliente, isso vai de caso a caso. Você não pode, jamais, em hipótese nenhuma, tratar aquele cliente, pessoa física, de uma comunidade X, que está com um problema de conta de energia, que não conseguiu pagar e teve um corte da conta de energia. Você não vai tratar da mesma forma como você vai tratar um grande gerente de uma empresa jurídica X que tem uma empresa gigante dentro do seu estabelecimento, da sua cidade. São situações diferentes, são formas diferentes de lidar. Então você precisa saber lidar com o cliente X, cliente Y. Você precisa se moldar àquela clientela que você vai atender. Então, essas são as considerações referentes a duas perguntas que surgiram aqui. Eu queria trazer, e eu não sei se os amigos concordam ou querem fazer mais algum tipo de contribuição. Eu acho que eu já sou, logo depois de Felipe, eu sempre sou o próximo, né? Então, mais uma, inclusive. Mas eu concordo muito com o que o Felipe falou. Eu acho, sim, que a gente precisa, a gente, como advogado, precisa ter um pouco de juridiquês em certas situações, principalmente dentro do fórum, nas nossas petições, em conversas formais com magistrados, servidores. Então, eu não vou falar com meus clientes da mesma forma que eu vou falar dentro do fórum ou numa sustentação oral. Isso, obviamente, que não. Mas existem situações que você precisa ser... A forma de falar com um cliente e o outro vai de caso a caso, vai de pessoa a pessoa. Mas dentro da justiça e nas petições e na sustentação oral, é lógico que você vai sim precisar de uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais rebruscada, até porque nossa profissão é uma situação mais formal. É um caso onde você tem o Vossa Excelência, você tem certos pronomes, você tem certas frases em latim, em romano, etc. Então, eu concordo com o Felipe essa questão da diferenciação de linguagem para uma linguagem formal na hora de você se portar para alguma situação dentro da justiça e uma situação diferente para o seu cliente. Seu cliente, você pode até falar de uma forma mais informal, né? Como a gente está falando aqui, num bate-papo. Eu até prefiro fazer isso, né? Agora é uma questão muito peculiar minha, particular. Eu falo com meus clientes de uma forma mais que todos consigam entender. Não falo tanto juridiquês, né, como é necessário às vezes. Mas, pô, a gente está aqui falando de situações e situações. Tem situações que você vai precisar, sim, falar um pouco mais rebruscado, um pouco mais de juridiquês para que outras pessoas entendam e vejam você com autoridade para falar sobre o assunto, certo? Seja em um artigo científico, seja numa publicação, seja no story da vida ou qualquer situação.
Mas eu, Thiago, gosto mais da informalidade. Eu acho que fica um pouco um relacionamento mais pessoal, você e cliente, do que você falando de uma forma formal, passando por certas situações do processo de uma forma formal, como você passaria para uma pessoa que já tem experiência no direito. Então, é muito diferente você falar informalmente para uma pessoa leiga e formalmente para uma pessoa que já tem experiência no assunto. É isso aí. Eu acho... Antes de seguir, Ricardinho, a gente tem mais uns 10 minutos aqui para finalizar já, porque está ficando longo um pouco. E aí, dá a tua opinião aí, eu dou a minha e a gente já passa para as considerações finais, beleza? Beleza. Basicamente, a questão de como a nova advogada tratar com o cliente dela, enfim, essa questão de tratar com o Poder Judiciário, com o cliente, eu acho que a pessoa tem que ter a sensibilidade de sentir com quem ela está conversando, em qualquer ambiente, seja no Poder Judiciário ou com o cliente, obviamente. No Poder Judiciário você pode estar despachando com um desembargador que você conheça e é uma coisa mais tranquila, ou o geral é você manter um repertório ali, por assim dizer, de solenidade, mas você pode também estar sendo atendido no balcão numa vara civil ou qualquer outro lugar, no juizado, e você tem que atuar ali e falar com aquela pessoa que sabe, cara, torce por um determinado time, enfim, tem a boa vizinhança, e esse é o grande lance. Agora, muita gente não tem essa sensibilidade, essa percepção de perfil da pessoa com quem se fala. Então, se você está dentro de um escritório, que é um negócio seu, e você está abrindo esse negócio e não tem essa facilidade de identificar perfis ou de falar com o seu cliente ou com quem quer que seja, eu acho que você deve procurar, efetivamente, fazer algum tipo de exercício para poder evoluir nesse sentido. E se não for possível nunca, é bom você ter alguém do seu lado, como o pessoal falou, de ter um sócio ou de ter alguém trabalhando com você que possa fazer esse tipo de coisa. As coisas não devem ser, sempre digo isso, não devem ser estáticas. Você tem que pensar de uma forma dinâmica, tudo é dinâmico. Você tem que pensar de uma maneira macro, uma visão holística de todas as situações. Então, se você puder ter alguém para fazer isso, o ideal é que você consiga fazer, obviamente, você vai ter mais facilidade. Mas a gente tem que se virar com o que a gente tem e não estragar o negócio, né? Se você não tiver nenhum tato, nenhuma sensibilidade para aquilo, acho melhor você pedir uma ajuda para alguém que você confie. Forte abraço. Essa parte, vou até pegar esse gancho que você deixou, Ricardo, falar sobre sócio. Muito rapidamente, a questão do sócio é muito importante que você pegue uma pessoa que agregue nas suas habilidades e não que tenha as mesmas habilidades que você. Então, se você é uma pessoa muito boa, sei lá, de falar, juridicamente falando, de sustentação oral, de audiência, é bom que você tenha um sócio, por exemplo, que seja bom de trazer cliente para você e consiga conversar com esse cliente. Não estou dizendo que você não possa ser essa mesma pessoa, mas pode ser que você tenha mais facilidade de falar com o judiciário do que falar com o potencial cliente. Eu entendi a parte que o Felipe fala de tratar as formas diferentes, a questão da linguagem, mas eu acho que ele vai concordar comigo também que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual. Não é porque é uma pessoa que está com problema ali na conta de luz, como numa empresa grande, que você vai dar mais atenção para o cara da empresa grande. Eu acho que tem que ser tratado igual, com a mesma educação, mas evidentemente que a linguagem, a forma de você falar pode ser diferente. Talvez o cara que esteja no cargo de gerente tenha algum certo conhecimento jurídico e você possa falar de uma forma mais precisa juridicamente falando, enquanto que na questão da pessoa de pouco acesso, você tenha que acolher mais e falar, olha, sinta confiança em mim por meio dessas palavras, enfim. Acho que a questão da linguagem, vocês deixaram muito clara aí essa parte, eu concordo totalmente com isso da parte do judiciário, mas eu acredito que na parte da comunicação com as pessoas, a gente tem que se fazer claro, porque, infelizmente, direito é chato de você se falar, de você trabalhar ele de uma forma para pessoas que não são do ramo. Então, por que eu vou falar? O seu caso tem chance de ser procedente por isso, quando você pode falar, olha, você tem um bom direito aqui e pode vir a ganhar esse caso
de acordo com o que a gente encontra aí na jurisprudência. É muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de entrar na cabeça da pessoa de que você tem uma boa situação e que pode dar certo. A gente nunca pode garantir nada na nossa área. Mas, enfim, essas são minhas considerações. Acredito que eu respondi as duas perguntas de Felipe, tanto da parte de tratar com o cliente como da linguagem, de se comunicar. E das minhas considerações finais, já começando, gente, você vai querer fazer essa parte, ter o seu escritório mesmo, faça de uma forma planejada, tenha um plano B, é importante que você tenha um plano B, mas faça de tudo para que o seu plano A dê certo. Essa a minha dica no momento. Eu vou deixar aqui o Instagram de todos aqui na tela, para que vocês possam entrar em contato com a gente, caso vocês queiram, e mandar algumas mensagens. Enfim, vocês vão ter essa liberdade aí com as nossas redes. Eu passo a bola agora para Felipe dar os pontos finais dele no nosso encontro aqui. Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ô, irmão, quando tu for fazer o meu, escreve meu sobrenome direitinho, que eu acho que é meio complicado para se fazer. Só esse detalhezinho aqui. Eu nem sei como é que se fala esse sobrenome, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente pôde hoje mostrar para quem está entrando no mercado as diferentes formas de você advogar. Você não tem necessidade alguma de pular etapas. E quando a gente pula etapas no conhecimento, a gente deixa uma lacuna muito grande. Então, você precisa obedecer essas etapas de forma que seu crescimento ele possa ser colaborativo. Você pode advogar virtualmente, você pode abrir seu próprio escritório, você pode trabalhar para outras pessoas, para outros escritórios antes de abrir o seu, você pode trabalhar para uma grande empresa. Mas um ponto que ficou especialize-se onde você estiver. Quer abrir seu escritório? Tudo bem. Abra com responsabilidade. Saiba por que você está abrindo seu escritório. Quer trabalhar para outra pessoa, outro escritório de advocacia? Saiba que você precisa, da mesma forma, ter responsabilidade. Então, acho que essa é a mensagem que fica. A gente mostrou vários caminhos, várias formas de atuar na advocacia, vários caminhos a serem seguidos pós aprovação do exame de ordem, e eu acho que a gente não está aqui para dizer que você deve fazer de forma A ou B, mas a gente está mostrando experiências que deram certo. Eu acho que é isso que fica. Queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o convite. Dessa vez eu mudei de lado, não estou mediando, deixei isso para Eduardo e estou participando com os amigos. E obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez por essa tarde. E vamos lá. Temos 3 minutos aí. Então, adorei nosso papo de hoje. Vou agradecer a Eduardo, a Ricardo, a Felipe. Como sempre, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo bate-papo, que sempre é ótimo. Obrigado, Duvalha, e com essa cerveja maravilhosa, adorei, inclusive. Achei a nossa conversa aqui bem esclarecedora, mostrando diversas experiências, né? Cada um com seu ponto de vista, cada um com sua experiência. Há um leque aqui, nós 4, de experiências diversas, né? De várias formas, de vários momentos, de vários tipos como posso dizer, de vários caminhos que se chegaram ao escritório, à advocacia corporativa. Muito obrigado a todos mais uma vez e espero muito que esse Boteco Jurídico vire uma grata rotina para a gente, porque eu juro por Deus, é muito bom conversar num sábado bebendo uma cervejinha com 3 grandes amigos e conversar assuntos leves e de uma forma informal e, de uma forma maravilhosa, como foi sábado passado, como foi hoje, como serão os próximos. Obrigado, gente. 1 minuto e meio, Ricardinho. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí. Prazer enorme, de verdade. Fico muito, muito feliz de encontrar vocês, de poder conversar o que quer que seja, e ainda mais falando de direito, da profissão da gente, da nossa carreira. Agradecer a Duvalha, porque eu já tomei um monte de Duvalha hoje, adoro a cerveja, foi maravilhoso também.
Obrigado aí pela força, pela parceria. Enfim, o meu recado é esse, velho. Assim, acho que você deve, sim, se puder, obviamente, se planejar, ter uma noção do que é que se pode absorver no escritório grande, quais são os desafios que foram colocados aqui hoje para um escritório já montar seu escritório de cara, sem ter essa experiência no outro escritório, numa empresa, enfim. Mas, em algum momento também, quando você estiver, às vezes, não tão seguro também, siga seu coração, porque o feeling da gente, muitas vezes, tem que ser escutado. E a gente não pode omitir isso só com números e com probabilidades, porque isso aqui não é ciência exata e a nossa profissão é uma coisa muito bonita, assim, e está muito atrelada ao ser humano. Então, acho que a gente tem que ouvir muito o nosso coração, obviamente sendo racional, tendo noção das possibilidades, não se jogar no precipício, mas quando tiver naquela dúvida um pouco mais branda, escuta o coração e segue com fé, meu amigo. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Hoje com o apoio de Duvalha. Voltamos no próximo sábado aí. Deixa algum comentário aí para a gente sobre algum tema. E não se esquece, dá o like, curta, se inscreve e veja o nosso primeiro episódio se você não viu ainda. Até o próximo sábado. Valeu, pessoal. Um brinde, pessoal.